Glória a Deus, louvado seja o Senhor por tudo que Ele fez nesses cultos que nós tivemos com essa temática. E quem aqui gosta de ter informações privilegiadas? Levanta bem a mão. Quem aqui gosta de saber coisas que os outros ainda não sabem? Quem aqui joga Uno e espia as cartas da irmã para ver se vai ter mais... Ó. Viu como a gente pega quem é crente, quem não... É só aquela espiadinha para ver o que vem por aí, para ver se você vai se preparando, né? Estou sabendo. Mas eu creio que tem um modo de nós termos informações privilegiadas e segredos do Senhor que os outros ou as outras pessoas ainda não acessaram. Como isso é legal, sim ou não? E talvez seja um culto assim que possa desanimar ou frustrar algumas, principalmente quem não entende muito, ou talvez nunca estudou muito isso. Mas é um texto que ele confronta um pouco, talvez, que a maioria de nós cresceu e viveu, vendo uma situação e ela está errada e frustrada. Quem aqui gosta de Natal? Levanta a mão. Quem gosta de enfeite de Natal? Quem gosta de bolinha? Só para eu abrir a minha água. A minha mãe, ela sempre gostou muito de Natal. Então, o Natal na minha casa, ele sempre foi um momento assim muito especial. Diferente da casa do pastor. Eu achei um absurdo. Como ele fala que quando eu pregar eu posso falar o que eu quiser? Não tem nada a ver com a mensagem, mas eu tenho que falar, brincadeira. Mas, de verdade, assim, eu achei um absurdo quando a gente começou a namorar. E na casa dele, dava 8 horas, eles comiam uma comida normal, arroz, feijão, bife, sei lá, e iam dormir. Eu falava, na véspera de Natal, eu falava, como assim? Que absurdo. Porque na minha casa, queridas, a minha mãe sempre supervalorizou o Natal. Sempre foi uma estação assim, muito legal. Ela sempre se empenhou e, ao passar dos anos, ela foi crescendo nos enfeites que ela tinha, a ponto de que a gente tinha praticamente uma cidade de Natal dentro da nossa casa. Ela era daquelas que fazia a gente rodar as ruas da cidade para roubar galho de pinheiro dos vizinhos. Para fazer os enfeites, fazer arranjo. Até um papel higiênico era do Natal. Mas por que eu estou falando isso? Porque minha mãe sempre gostou desses enfeites. E quem aqui já viu um presépio? Algumas não, que dó. Mas o presépio ali normalmente está quem? Vamos, me ajudem. Os bichos, Jesus, Maria, José, a casinha. Os reis magos. Mas sabia que eles não faziam parte dessa história? Daquela época do nascimento de Jesus? Quem não sabia? Você vai, sério? É sério. Eles foram visitar Jesus, mas depois de muito tempo, quando eles já estavam na casa, não foi na manjedoura ali logo que ele nasceu. Mas por que eu estou falando isso? Eu já vou chegar em algum lugar, fiquem tranquilas. Mas o texto que eu quero compartilhar hoje com vocês está lá no livro de Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas, que conta a história do nascimento de Jesus. E a gente vai ver que os reis magos não aparecem aqui logo na sequência. Ele recebe visitas, mas são outras visitas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Posso ler? O texto é um pouco longo, mas eu queria compartilhar de algumas coisas que o Senhor foi falando ao meu coração. Eu vou ler e depois compartilho. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família e da casa de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu de completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, naquela mesma região,
pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso lhe servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. E todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltando-se, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido, visto e como lhe foras anunciados. Até aqui. Pai, usa essa palavra para falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Queridas, havia um decreto e havia uma ordem. E José e Maria foram debaixo dessa ordem e voltaram da cidade onde eles estavam, na Galileia, onde eles moravam. E eles subiram para Jerusalém para poder, até Belém ali, para poder se alistar, porque era um recenseamento, era uma ordem. E eles tinham uma família, fala comigo, tinham uma família. E eles eram obedientes. Então, se cumpriu tudo aquilo que tinha que se cumprir na vida deles, mas não é deles que eu quero ministrar. Era em relação aos pastores que estavam no campo. Por quê? Eles guardavam o rebanho. Eles estavam ali protegendo aquilo que o Senhor nos concedeu, as ovelhas que Ele nos deu. E isso, talvez, não é novidade nenhuma para nós. De que você está falando? E hoje eu falei que talvez o culto seja um pouco diferente e a gente vai aplicar isso de uma forma profética sobre as nossas vidas. Amém? É claro que tudo aquilo que o Senhor nos confia, a gente tem que guardar. Sim ou não? Se você orou por muitas coisas, quando você tem, é sua obrigação, querida, você blindar e proteger e guardar aquilo que o Senhor te confiou. Faz parte, Quem aqui é mãe? Se o seu filho pede alguma coisa, pede, uma coisa mais específica, talvez mais elaborada. E você, espera um processo, não dá tudo que a criança quer, Amém? E daí a criança, você fala, não, ele merece, ela merece, passou um tempo, fez por onde, eu vou dar aquilo que está pedindo. E você dá aquilo. E daqui a pouco, passa uma semana, 2 semanas, está jogado no chão, está tudo espalhado. Quem fica feliz? Não é só lá em casa que acontece. E vocês não, É só lá em casa mesmo que acontece isso. Mas então é óbvio para todas nós que tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, a gente tem o dever e a obrigação de guardar, de proteger. E esse guardar aqui dos pastores que estavam pastoreando e guardando o seu rebanho ali, é literalmente isso, é vigiar, manter o olhar, para que nada escape, para que ninguém se machuque, para que tudo continue ali exatamente como deveria ser. E isso é fato. Todas nós precisamos guardar aquilo que o Senhor nos deu, seja a sua profissão, seja o seu chamado, seja a sua família, seja o seu casamento, os seus filhos. E não é novidade nenhuma, já entendemos isso, pastor. Só que o detalhe aqui é que esses pastores, eles eram um pouco diferenciados, porque eles estavam guardando e pastoreando, quando mesmo? Na vigília da noite. Fala comigo, na vigília da noite. Mais alto, na vigília da noite. Se vocês não falarem alto, a gente vai ficar na vigília da noite. Muito bem. Se vocês forem comigo, a gente termina rápido, senão a gente fica na vigília. E o que isso tem a ver? Eu sei, se você vai estudar, isso era comum, ter pastores ali que cuidavam na vigília da noite. Mas a maioria fazia o quê? Trancava as ovelhas num aprisco, num lugar, numa caverna, alguma coisa, protegia com galhos para não vir bichos, para não vir ataques, e ia descansar. Ó, que beleza.
Fiz tudo o que eu tinha que fazer e eu vou descansar. E está errado isso? Não. Não está errado. Mas, contudo, todavia, entretanto, onde que isso se aplica nas nossas vidas? Guardar numa vigília da noite aquilo que o Senhor me entregou vai exigir coisas que talvez eu tenha que pagar um preço a mais. Não fala que eles não guardavam durante o dia também. Vocês estão aqui? Não fala que era só o turno deles. Não, eles trabalhavam em segundo ou terceiro turno e estava tudo bem, e o primeiro turno eles dormiam. O texto não fala disso, até porque nem existia aquilo naquela época. Mas o que isso profeticamente fala ao meu coração, e eu creio que se aplica nas nossas vidas? Guardar na vigília da noite é fazer coisas quando ninguém está vendo. Não é para homens. Não é aquilo que, né, eu só preciso fazer aquilo que me é requerido. Guardar na vigília da noite vai exigir de você ir além. Eu posso dar um exemplo aqui que eu lembrei fazendo essa palavra. Eu lembro que eu e o pastor sempre, né, fomos diáconos muito tempo, servimos na casa em Curitiba. E eu lembro de inúmeras vezes, não era nenhuma, não era nem duas, não era nem três, que nós cobríamos escalas de pessoas que faltavam. Mas muitas. Mas não é o caso. Mas eu lembro de uma em específico, que nós nem estávamos em escala, e foi num domingo de manhã e choveu muito. E a igreja era num lugar onde era uma quadra poliesportiva. E aquela quadra de madeira, o piso de madeira, se molhar, porque nós somos do esporte, a gente sabe, ela estufa. E ela, né, faz calombos, estufa e, enfim, prejudica o piso e tal. E eu lembro que a gente não estava de escala, eu acho que a gente ia almoçar com alguém, já tinha terminado o culto e estava aquela goteira lá. E eu lembro de falar, vamos embora, amor. E o pastor falou assim, como é que a gente vai embora? E vai deixar a quadra aqui molhando? Eu falei, amor, mas a gente nem está de escala, ó, né, misericórdia. Ele falou, não, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Não tinha ninguém nos cobrando. Não tinha ninguém ali para nos ver. Não era nossa responsabilidade. Mas a gente sabia o que poderia ser feito e o que não deveria acontecer. E eu lembro que a gente ficou um tempão ali até achar, até conseguir identificar, né, achar pano, achar coisa, puxar água e tudo mais, para que a gente blindasse um pedaço que ia estragar e apodrecer do piso e tudo mais. Mas, enfim, é só um exemplo. Mas deu para entender o que eu estou querendo dizer? Guardar na vigília da noite, muitas vezes, vai exigir que você faça além daquilo que você já está acostumado a fazer. Lembra que a gente está falando de ter informações privilegiadas, sim? Vocês estão comigo? Quem tem bebê aqui sabe, você vai ter que guardar na vigília da noite. E do dia também, né? Mas, além disso, a vigília da noite é a estação onde tem maior dificuldade, onde tem os maiores ataques, onde você não enxerga tudo. E o que eu estou querendo dizer disso? Que muitas vezes você blindar aquilo que o Senhor te deu, você vai ter que se posicionar mesmo não enxergando todo. Mesmo na dificuldade, mesmo você tendo as suas razões para parar, reclamar, retroceder. Mas você se posicionar, eu não enxergo tudo. Eu não estou vendo um palmo na minha frente, eu não sei o que o Senhor quer. Mas daqui eu não arredo o pé e essas ovelhas não vão sair daqui e não vem nenhum bicho pegar. Vocês estão comigo? A gente vai ficar na vigília da noite, vocês estão quietinhas demais. Pode parar de esquentar o caldo lá que vai demorar. Vocês estão comigo? Eu estou falando sozinha, só falou comigo essa palavra? Amém. Vamos que a gente é uma igreja pentecostal. É uma estação, queridas, que vai exigir, talvez, na sua maior dificuldade. E além de ser na maior dificuldade, posso falar uma outra coisa que acontece? Muito provavelmente é a estação que você está mais cansada. Que você já está esgotada. Que você parece que já deu tudo. Já sugaram até o teu tutano. Eu não tenho mais força para nada. Pois é, bem-vindo ao clube. Vai exigir você a se posicionar mesmo na sua maior canseira. E você falar para, né, se posicionar ali e falar assim, eu não vou arredar o pé.
Eu não vou só fazer o básico e vou... Não estou falando que a gente não tem que confiar no Senhor. Mas deu para entender? E não estou falando que a gente nunca deve descansar. Embora... né? Embora. Vocês querem que eu conte? Não. Posso contar? Pense em semanas, na verdade, que a gente está numa correria muito grande. De verdade, Senhor, emendou uma coisa na outra, que nem eu falo assim, a gente quase não tem evento. É raro, mas ele acontece com frequência na nossa igreja. A gente não marca nada, mas a agenda de Deus vem. Inclusive, falar da agenda de Deus nem estava nos recados. Que dia que é, Ju? Cadê a Ju? Dia 3, quinta-feira, tem culto com a pastora Ruth Catala, quem conhece? Ela vai estar aí gravando várias coisas e daí, né, vai vir aqui na igreja. Então, na quinta-feira, nesse programa, quem quiser ter culto aberto, já estão mais que convidados. Mas onde é que eu estava falando? A gente estava numa semana que emendou uma coisa na outra. E eu estou assim, ó, com o Tico e o Teco, assim, ó, colando as placas. Porque a gente ficou com o profeta Kevin quase uma semana. No dia que ele saiu, já chegou o Jason e a Dina, que é a esposa do Jason. E, gente, para o pastor é natural. Embora que ele cansou muito também. Mas, para mim... rasgar todo o meu inglês, que eu não tenho, e inventar várias palavras novas que não existem. É um desafio, cara. Eu estava muito cansada. Talvez se eu não te respondi no WhatsApp, se eu não repostei, se me perdoem, se eu não consegui aconselhar todo mundo, se eu tive que sair correndo, gente, essa semana assim, ó... De verdade, eu estou muito cansada, muito cansada. E o pastor, coitado, então, que ele ainda está vindo de uma semana que ele cuidou do pai, e nós estamos de reforma na nossa casa. E o meu digníssimo, agora eu vou falar, porque ele falou que quando eu pregasse eu podia falar o que eu... Ele ama a obra. Nossa vida é uma eterna obra. Quando não é na igreja, é em casa. Já me acostumei. Mas assim, ele gosta dele fazer as coisas junto. Só que ele não tem tempo, entendeu? Então, assim, vai meio que marcha lenta as coisas. Cada dia é um processo, assim. Hoje ele trabalhou também, não posso reclamar. Hoje o bichinho, né? Falei, nossa, parece até outra casa aqui. Mas por que eu estava falando isso? Nem sei. Que quando a gente está mais cansada, assim, é bom que a nossa carne ela já não grita tanto, a gente fica mais sensível ao Espírito, sabia? Eu, pelo menos, sou assim. Porque, senão, a gente está muito atenta, muito ligada, a gente acha que, né, é a gente que tem a capacidade de fazer, é a gente que vai. E pobre de nós, né, que somos completamente dependentes do Senhor. Mas vigiar na vigília da noite é isso. É quando você não tem dificuldades na frente, você não enxerga tudo, você não está vendo nada, você não sabe o que se aproxima, você já está cansada. Vocês estão aqui? Alguém já passou por uma situação assim? Só que, por que isso é importante? Porque é nesse turno da vigília da noite que você vê coisas que ninguém mais viu. É nesse turno da vigília da noite que nós somos visitadas com revelações que pessoas ainda não tiveram e que ninguém viu e nem ouviu. Foi lá no meio do campo, onde eles estavam, guardando as ovelhas. Talvez isso há anos, eu não sei dizer. E nem quero ficar esticando o texto, como diz o pastor. Mas num de repente de Deus, onde talvez a maioria dos pastores estavam dormindo, tinha um grupo de pastores que estavam pastoreando o seu rebanho na vigília da noite. E quando talvez, né, muitos estavam ali cochilando, eles estavam ali atentos. E o que acontece? Os céus estavam em festa. Vocês podem imaginar e discernir quem foi no mundo espiritual isso? Esse movimento. Imaginem, eu fiquei imaginando isso. Os céus estavam se alegrando porque finalmente tinha sido colocado em ação o plano perfeito. Finalmente havia nascido aquele que ia redimir toda a terra. Aquele que ia poder salvar toda a humanidade. Então eu creio que os céus estavam assim, meu Deus, que maravilha, nossa, que glória, nasceu Jesus, tem muita coisa, a história vai mudar, e não sei o que, e para quem que a gente vai contar? Para aqueles que estavam acordados.
A glória apareceu em volta deles. Eu acho que vocês não estão me entendendo. Vocês estão quietas demais. A glória, do nada, apareceu ao redor deles. E veio um anjo falando assim, vocês não estão entendendo? Olha a informação privilegiada. O que acabou de acontecer? Vocês não estão entendendo. Mas o céu aqui está em festa. A glória está manifesta. Acabou de nascer aquele que vai salvar a humanidade. E vocês vão se alegrar muito. Não vai ser só vocês, vai ser todo mundo. Todos vão se alegrar com o que está acontecendo aqui. E eu fico imaginando, se os céus têm coisas para falar para nós, e dar informações privilegiadas, e derramar a glória, e a gente está distraída. E a gente está cansada, e a gente está bicudinha, porque nós estamos na dificuldade, ou não estamos enxergando tudo, ou estamos pagando um preço. Será que, só será, que a gente não está perdendo algumas informações privilegiadas e alguma glória derramada sobre as nossas vidas? Porque a gente anda meio distraída e meio cansada? Será que os céus não queriam te acordar, né? E às vezes acorda de madrugada. Quem aqui? Você vai, faz xixi, toma água e volta. Fala, Senhor, queria falar com ela, mas lá, ó. Eu imagino os anjos até falando, eu tentei, Senhor. Olha lá, eu tentei, mano. Só será assim, né? Às vezes a gente pena porque a gente não vê estratégias, não vê coisas diferentes. E o céu está tentando dizer, gente, presta atenção. Vocês não estão entendendo o que tem para vocês. Vocês não estão entendendo a glória manifesta que já pode ter sobre a sua vida. Você já pode ver, você já pode ouvir. Ah, deixa só para mim, Senhor. Se elas não querem, eu não estou dormindo. O problema é delas. Se elas estivessem dormindo, queridas, como é que esses pastores iriam vir? Se os céus estiverem esperando para dar uma informação privilegiada para você. Só que você está tão atarefada. Talvez você está tão cansada, com todas as tuas demandas, com todos os teus questionamentos. E o Senhor só queria te dar uma revelação, te mostrar algo que os outros ainda não viram. Te contar um segredo que faz toda a diferença para a sua vida. Te contar que existe um que pode resolver todos os teus problemas. Era exatamente isso. O anjo queria contar que tinha nascido aquele que quer resolver todo o problema da humanidade. E ele não conseguiu nem vir sozinho, veio uma multidão. Glória a Deus! Os céus estão em festa, o Senhor quer o bem. E, queridas, não perca pela canseira ou pela correria. Existe a segunda milha a ser andada, amém? E sabe o que é mais legal? Que a segunda milha ela não tem trânsito. Vou falar de novo, a segunda milha ela não tem trânsito. A primeira ali você vai batendo, tem muita gente indo, mas experimenta andar. De verdade, assim, eu estava relembrando alguns momentos que eu tive na madrugada com o Senhor. E eu me lembro exatamente, assim, muito específico, de um momento que, a partir de uma direção, num dos cultos que me foi falado, busque o Senhor de madrugada. E, queridas, eu não nasci num lar cristão. Como eu falei, eu jamais teria a minha capacidade humana, estaria aqui. Eu não participei da escola bíblica a minha vida inteira, então não tinha nada disso. Eu me converti e eu comecei a pastorar com 24 anos. Não sabia o lado da frente. Então era literalmente assim, Senhor, se não for o Senhor, aqui não tem nada. E até hoje é assim, na verdade. Se tirar o Espírito Santo, não sobra nada. Nada. E é uma dependência do Senhor. Mas eu lembro de uma oração específica que eu fiz uma madrugada. E para mim foi muito rema. E eu falei muitas coisas ao Senhor. E daí, por que eu falei?
né? Então, assim, agora eu não posso nem reclamar, porque eu, né, acho que estava meio querendo ficar acordada, meio dormindo. Daí sabe quando você fala as coisas? Ei, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E ele olhando assim, estou brincando. Mas eu lembro de uma oração muito específica que eu falei, Senhor, eu quero consagrar minha vida a Ti. Eu quero viver os planos que o Senhor tem, eu já entreguei os meus. Eu não quero viver as minhas coisas, eu não quero viver o que eu acho, o que eu sinto. Eu quero me consagrar, né, para quê? E assim vamos. Mas por que eu falo assim, ó, a segunda milha, como eu falei, não tem trânsito. E a gente está acostumado a viver num mundo, e isso vai ser cada vez mais comum. Vivemos apenas aquilo que é ordinário. E entregamos aquilo que é apenas que nos é demandado. Em todos os lugares. É isso. Ah, não me pediu. Ah, não é minha responsabilidade. Ah, mas eu já cumpri meu horário. Ah, mas o outro fulano que faça. Ah, mas é porque eu estou assim porque o outro fez assado. Ah, eu estou agindo assim porque isso aconteceu. E nós, se queremos ouvir os segredos de Deus, queridas, deixa eu falar, uma das formas é seja extraordinária. Vá além do que você acha que é o seu limite. No sentido de, não, até aqui está bom. Não, dá para ir mais. Sabe como você descobre qual que é o seu limite? Quando você quebra ele. Você fala, nossa, eu posso um pouco. Quem aqui já treinou na academia? Não, algumas não, misericórdia. Quem aqui já treinou e já viu isso? Às vezes a gente se engana, né? Esses dias eu vi um meme. Como é que a minha personal sabe que dá para aumentar o peso se quem está fazendo força sou eu? Né? Tipo isso, né? Só que a gente se engana muitas vezes. E quando a gente fala, não, é verdade, eu posso ir dar mais um passo. Eu estou cansada, mas eu posso fazer mais isso. Eu estou estressada, mas eu posso ir além. Eu vou buscar um pouco mais, eu vou me apresentar um pouco mais. Vocês estão aqui, estão falando que, pastora, que eu não posso dormir de madrugada, né? Que eu tenho que ficar acordada? Sim e não. Se for o que o Senhor estiver te chamando nessa estação, minha filha, aceita que dói menos. Verdades precisam ser ditas. Eu acho que eu vou fazer no meu Instagram assim, ó, me siga para mais dicas. Eu estava numa moda, porque eu acho chique isso, eu acho chique isso. Eu falei, eu acho chique a minha pilha de roupa aqui. Eu tenho outras fases que eu vou postar, vou postar. Mas por que isso se aplica às nossas vidas? Como mulheres, né? Vocês são pastores, não tem nada a ver. Olha o que diz Provérbios 31, versículo 15. Diz assim, é ainda de noite. Não, vamos ler juntos. Provérbios 31, 15. Provérbios, para quem não sabe, é o texto que descreve uma mulher virtuosa. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Como você, né, irmã? Você é muito virtuosa. Virtuosíssima. Amém? Então, vamos ler juntas. 3, 2, 1. Peraí, como é que é? Aqui também. E daí, como é que é? Como é que é? Vai. Tá. É ainda à noite, então é de madrugada, né? Eita, glória. É ainda à noite e já se levanta. Mas não vai dar tempo de eu ministrar sobre tudo isso, mas quem lembra, né? Nós fizemos uma série de um ano inteiro estudando Provérbios 31. Tem o livro lá, Mulheres 360 também, para quem quiser fazer o meu merchan, né? Mas não é por isso, de verdade. Mas é legal porque nós fomos estudando específico o que quer dizer isso e onde se aplica a nossa vida e qual a letra que está relacionada, porque é um acróstico e tudo mais. Mas é legal porque esse versículo, ele nos traz algo bem importante que se aplica nessa palavra. Em que sentido, pastora? A primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa também é saber discernir o que é para ela, que só ela precisa fazer,
e o que ela pode delegar. Esse versículo tem, se a gente for ver, tem 2 sujeitos. Não é aula de português, mas tem. Tem a mulher virtuosa e as servas. E por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente discernir que tem coisas e papéis que só a gente tem que exercer. Que só a gente pode fazer. Só você pode ser a mãe dos seus filhos, só você pode ser a esposa do seu marido, só você pode ser a filha do Senhor, a filha dos seus pais, a irmã dos seus irmãos e tudo mais. Só você vai ter o seu relacionamento. Mas tem coisas que você pode delegar, que você pode ter pessoas para te ajudar. E por que isso é importante? Porque daí você não se cansa com demandas que não são suas. Ai, pastor, eu não tenho servas. Não é disso que eu estou falando. Oremos pela Pai, libera no mundo espiritual robôs aspiradores, libera em nome de Jesus panelas de pressão elétrica, libera lava-louças. Quem recebe disso? Agora vocês são muito cara de pau, velho. Olha. Vocês são muito cara de pau. Mas, amém, recebe. Mas tem coisas que você pode delegar. A questão é que eu estou falando que tem muitas pessoas que se sobrecarregam querendo levar todo o peso sozinho. Mesmo que seja, às vezes, para você delegar e falar assim, que eu preciso de uma ajuda de oração, uma direção, mesmo que seja, às vezes, isso, você mesmo vai ter que fazer. O mantimento é você que traz. Mas se você acordar de madrugada, certo, você vai conseguir discernir o que é seu. E a letra que relaciona, que inicia esse versículo, quem lembra? Não, ninguém lembra, né? Mas nem eu lembrava. E eu que escrevi e que estudei. Mas é val, que é prego. E a função do prego é manter tudo junto. Então, o que isso diz a nosso respeito e aonde que se aplica nas nossas vidas? Quando eu começo a discernir, entender que eu não preciso me sobrecarregar, que tem coisas que eu posso delegar e tem coisas que eu tenho que fazer, eu tenho a capacidade de manter isso aqui tudo junto. Não são coisas separadas, é uma coisa só, mas eu não me sobrecarrego, e daí eu não estou cansada e eu consigo acordar na vigília da noite. Aí eu consigo proteger as minhas ovelhas, eu consigo proteger aquilo que o Senhor me deu. Porque tem coisas que o mantimento sou eu que trago. Mas tem, né? Talvez fazer a comida, buscar o pão, é você. Agora lavar os pratos, não necessariamente. Mas perderam a oportunidade. Lavar os pratos, não necessariamente. Dá para entender o que eu quis dizer? A gente está brincando, mas é sério. Tem muitas pessoas que se sobrecarregam porque quer fazer tudo. Eu conheço pessoas que têm a capacidade, né, não é uma questão financeira, tem o potencial ali de ter pessoas que ajudam em casa, em tarefas de casa mesmo, estou falando. Mas não fazem porque não aceita nada que não seja exatamente do jeito que ela quer. Aí reclama que está cansada. Daí da minha vontade é de abrir a cabeça, dar uns chacoalhão, assim, tchá, 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 tchá. Né, vontade, mas, né, irarvos, né, só pensa alto e não faz. Mas dá para entender o que eu estou dizendo? Não seja esse tipo de pessoa que quer abraçar o mundo com as pernas, como diz minha mãe. Quer fazer tudo e acha que você é responsável por tudo. Tem coisas que, pastor, eu não sei ainda. O que eu faço hoje que eu poderia delegar? Eu queria alguém que me ajudasse e me falasse. Sabe onde você vai saber? Leia o teu manual de vida. Leia a palavra. Acorde de madrugada que ele vai revelar para você. Amém? Mas além disso, tem mais um versículo, Provérbios 31, 18. Vamos lá. Vamos ler juntas. Vocês estão com medo de ler? Vamos ler juntas. 3, 2, 1. Mais uma vez. Ai, ela tem medo do escuro. Gente, deixa eu falar um segredo. Eu descobri que o Arão tem medo do escuro. Né, Paulinho? Ele dorme com a luz acesa. Ele falou isso essa semana. É verdade ou não é, Kelly?
Ele veio contar essa semana, para quem não conhece, o Arão é funcionário aqui da igreja, que ele estava dormindo, daqui a pouco a Paula deu um berro, que tinha um gato preto em cima dele. E a gente falou, e não era você, né, Arão? Literalmente, né? Mas ele falou que ele dorme por causa do zumbido do ouvido. Eu falei, Arão, você tem medo do escuro. Agora vai ficar assim. Mas vamos lá. Mas não é porque ela tem medo do escuro, né, a mulher. Esse versículo, né, rapidamente também, recapitulando, né, tudo que a gente estudou alguns anos atrás. A negociação ela tem que ser boa para os dois lados. Ou seja, tudo aquilo que eu produzo, os meus frutos, eles têm que ser bons. Ele tem que ser avaliado e eu tenho que produzir bons frutos. A questão é se eu produzo maus frutos, frutos podres ou frutos que não servem para nada. Então, a mulher virtuosa, ela percebe que o seu ganho é bom. Aquilo que ela produz e que ela negocia, seja o que for, é bom. Só que, mesmo sendo bom os seus frutos, ela não dorme, a sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, ela mantém a vigia, em vigia, mesmo quando ela já fez todo o seu trabalho. Pastora, eu não estou entendendo. Eu vou ler uma parábola para vocês que o próprio Jesus contou. Posso? Está lá em Mateus 13, capítulo 24. Diz assim, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranquei também com ele o trigo. Deixai crescer os dois juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atais em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O que isso fala aos nossos corações, queridos? Você pode semear boas sementes, seus frutos estão sendo bons, mas se você, em algum momento, não vigiar, não prestar atenção, não estou falando que a gente não tem que confiar no Senhor, amém? Não estou falando que a gente não precisa do descanso, não é disso, mas vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Mesmo descansando no Senhor, a gente tem que sempre nos revisar, nos avaliar, se autoavaliar. Porque eu juro para mim mesmo que eu sempre estou fazendo coisas boas. Que eu sempre estou semeando sementes boas. O problema é que às vezes vem o inimigo e semeia coisas ruins. E esse versículo, o pictograma do hebraico que inicia, ele é um cesto de cobra. Quem lembra da nossa pulseirinha que tinha um rabinho de cobra? E o que isso tem a ver? Tem a ver que o cesto ele era protegido para ficar o perigo contido. Aquilo que poderia causar dano, aquilo que poderia ser venenoso, ele ficava contido num cesto. Só que de tempo em tempo eu precisava tirar ali, enfim. E porque aonde que isso tudo se aplica? O que você está querendo dizer, pastora? Que de tempo em tempo a gente tem que parar e se reavaliar. Se realmente todas as minhas sementes são boas. Não só que eu plantei, mas se de repente no meu campo, perto das minhas ovelhas, daquilo que o Senhor me colocou, não entrou algo que vai ser nocivo. E que muitas vezes eu carrego junto comigo. E que se eu bobear, vai querer semear veneno, vai querer destilar coisas que não fazem coisas boas, que não vão trazer resultados bons. Deu para entender o que eu estou falando? De tempo em tempo, pare para revisar se você não está guardando mágoas. Para revisar se de repente você não tem situações mal resolvidas. Se você não tem assuntos que são delicados, mas que não foram tratados. E que você continua carregando lá o teu cestinho de cobrinha. Para revisar se de repente você não deu lado e não abriu e Satanás entrou em algum momento, alguma brecha, algo que... Deu para entender o que eu estou querendo dizer? É por isso que a nossa lâmpada não se apaga. Por quê? Porque a gente está sempre em vigia, sempre em avaliação.
Porque se a gente der lado, queridas, o Satanás ele vai vir semear. Ele vai vir querer colocar coisas. Ele vai querer trazer a canseira, como eu falei. Só que, voltando agora, deu para entender aqui que isso se aplica para nós, sim ou não? Nós somos mulheres virtuosas. Escuta com a pessoa que está do seu lado. Fala, você está com uma cara de mulher virtuosa e bem cheia de energia, disposta a acordar de madrugada. Voltando à história, os homens, os pastores, que tiveram a visitação angelical e viram a glória veio ao redor deles, o texto fala. Eles estavam exatamente onde eles deviam estar. Os céus se abriram, eles tiveram visitações e informações privilegiadas. E um detalhe que me chamou a atenção, e eu creio e eu libero profeticamente isso sobre a sua vida. Quem tem ouvidos espirituais para ouvir, ouça, e quem quiser, pegue. No versículo, Lucas 2, versículo 12, diz assim, ó. E isso vos será de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E o que isso tem a ver, pastora? Eu creio que mulheres posicionadas, como nós, atentas, vamos começar a receber sinais das promessas do Senhor. Pequenos sinais, coisas que você tem pedido, coisas que você tem clamado, coisas que você... Deixa eu te falar o que o Senhor falou ao meu coração, e eu creio que é isso. Não vai talvez vir um anjo, ou pode até acontecer, por que não? Não vai talvez vir uma milícia, mas pode acontecer. Mas talvez pequenos sinais, coisas que você tem clamado. Fique atenta nesses próximos dias. Coisas, situações, palavras, coisas que te derem. Eu creio que o Senhor vai começar a liberar sinais das promessas que Ele já falou. Da glória que Ele está para derramar. E como Jesus ali era pequenininho, envolto, o que me vem são coisas pequenas, detalhes. Se atente aos detalhes daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Não passe despercebido. Nós somos atentas, nós não baixamos a guarda, nós estamos em vigia, seja a hora que for. E a gente vai ver esses pequenos sinais da glória se manifestando. E a gente vendo o rumo das promessas se cumprindo. E eu já também, já ligo aqui na terra para que seja ligado no céu. Se quem concorda diz amém. Sobre a palavra que nós falamos aqui na hora do louvor que me veio. Um pânico, uma angústia muito grande em relação à parte financeira. Em nome de Jesus, que ainda essa semana você já tenha os sinais daquilo que o Senhor vai fazer. Eu creio e eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Amém? E para fechar, queridas, se o louvor quiser vir subindo. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros, vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, fala comigo, apressadamente. E acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Queridas, a gente vai ter informações privilegiadas. A gente vai ter visitações nas vigílias da noite. Mas também precisa de um posicionamento nosso. O Senhor vai falar apressadamente, toma posição e vai contra a palavra que o Senhor te falou. Seja obediente para você se posicionar e ter as condições, o Senhor ter a condição de te mostrar aquilo que Ele quer te mostrar. Para você viver aquilo que Ele quer que você viva. Amém? Os pastores apressadamente, vamos para Belém. O Senhor falou, é algo muito diferente, vamos lá ver. Vamos lá visitar e vamos conhecer. E eles apressadamente foram e eles encontraram exatamente o que os anjos tinham falado. Era uma coisa muito imprópria, quase que impossível, me fugiu a palavra. Cantará. Não era comum, enfim. Não era de se esperar que uma criança estivesse na manjedoura. O ideal era que fosse uma casa, uma cama. Então, assim como talvez as palavras que já foram liberadas sobre a sua vida possam parecer impossíveis e improváveis, eu creio que a gente vai ver, amém? E para fechar mesmo, e agora eu estou fechando. E vendo, divulgaram o que eles tinham visto. Vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos, fala comigo, todos
os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. É tempo também de testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo em você e através de você. Abra sua boca e testemunhe que todos ao seu redor vão ficar maravilhados com a glória do Senhor. Não é só um segredo. O segredo é informação privilegiada para você ver. Mas depois você testemunhe. Fale para que todos possam ficar admirados, para que todos possam reconhecer a glória do Senhor. Vocês estão aqui? E para fechar, você coloca de pé, que senão eu vou continuar e a gente vai na vigília da noite. Versículo 20. Vamos ler juntas, bem forte. 3, 2, 1. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto e como lhes fora anunciado. Como vai ser anunciado as coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. Aquilo que você não vai só ouvir, mas você vai ver com os teus próprios olhos. Você vai voltar aqui e vai testemunhar, louvando, dando glória a Deus, com as informações, mas não só com a informação. Agora a gente volta com a realidade. A gente volta com a substância formada. A gente não volta só com a palavra. Eu não sei se vocês estão entendendo. Quando a gente se posiciona e quando a gente vai, quando a gente está atento e a gente não dorme, quando a gente não dá brecha para o inimigo, a gente não só ouve, a gente vê e a gente volta glorificando com a palavra manifesta. Nós voltamos para glorificar o Senhor. No último domingo aqui a gente apresentou um monte de bebê. E uma dos bebês era até de uma família colombiana. E o pastor, que bonitinho e tal, e não sei o que, não sei o que. E a menina testemunhou. Esse bebê é testemunho de um culto de mulheres, de uma palavra liberada pela pastora. Era impossível, não sei quantos estavam aqui. Mas a palavra, e o pastor ainda brincou, você está segurando a sua palavra, né, mãe? E é só um exemplo, queridas, que eu creio que a gente vai começar. Na verdade, a gente já está. Nessa atmosfera de viver o sobrenatural. De viver além do que os olhos humanos podem. É uma estação, queridas, de uma glória manifesta. De palavras se cumprindo. Eu quero fazer uma oração, em primeiro lugar, com você que talvez veio aqui pela primeira vez ou não, talvez estava afastada do caminho do Senhor, mas talvez nunca fez uma oração de entrega e falou, eu queria tanto encontrar esse bebê na manjedoura. Hoje ele não é mais um bebê. Jesus veio, nasceu, cresceu, viveu, morreu, mas ressuscitou por mim e por você. Era exatamente isso que os anjos estavam anunciando. E ele veio, e esse bebê, essa criança, ela cumpriu exatamente o propósito que ele tinha. Jesus Cristo pagou na cruz o preço do meu e do seu pecado para que a gente pudesse ter acesso, para que toda a terra se alegrasse, como diz a palavra. E hoje você tem ainda esse acesso. Isso não foi limitado àquele tempo, àquela região, àquela estação. Ainda nos dias de hoje, o sangue de Jesus é precioso e é a única coisa que você precisa. Então eu quero nessa noite te convidar, se você entrou aqui pela primeira vez ou não, ou está afastada dos caminhos do Senhor, coloque a mão no seu coração aí mesmo onde você está. E repita comigo uma oração falando, Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu declaro com os meus lábios, crendo no meu coração, e reconheço que o Senhor nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou
por mim e pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. E que de lá ele nunca mais saia. E que eu possa viver todos os planos e os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por cada uma dessas mulheres que fizeram essa oração pela primeira vez ou não. Que elas possam viver a plenitude do que o Senhor tem. Santo Espírito, dá experiências individuais e pessoais a cada uma. Que o Senhor venha visitá-las nas vigílias da noite. Que o Senhor venha trazer revelações e informações preciosas do céu de quem elas são para o Senhor. Nós como igreja nos alegramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.